Irmãos, a graça e a paz para todos. Estamos aqui com mais um estudo bíblico e o estudo de hoje faz parte do curso, O curso que nós estamos fazendo, estudando, que é o ministério e o poder da oração. E hoje nós chegamos na lição 6, que fala sobre a importância da oração na vida do crente. Parece que é óbvio, né? É óbvio falar de importância da oração na vida do crente, estudar sobre isso. Parece que já é óbvio que a oração é muito importante na vida do crente. Mas estudar sempre é bom, aumentar o conhecimento, refletir sobre o assunto, e é isso que nós queremos fazer aqui, refletir sobre a oração, a importância da oração na vida do crente. O texto áureo diz, Hebreus 4,16, em Hebreus 4,16 o texto áureo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o textual já nos convida, Hebreus, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, alguns dizem que foi Paulo, Barnabé e tantos, mas ninguém sabe. Mas não é difícil a gente ouvir pessoas dizendo que epístola de Paulo aos Hebreus. Não, nós devemos dizer o escritor aos Hebreus, porque nós não sabemos quem que foi o autor da epístola aos Hebreus. E aqui ele convida, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, isso nós vamos ver no decorrer do estudo, vamos dissertar sobre esses pontos. E a verdade prática dessa lição é o seguinte: o crente em Jesus desenvolve o seu relacionamento com Deus e a fé cristã por meio da oração constante, confiante e disciplinada. Note bem, oração constante. Não é um dia, outro dia não, um dia sim, outro dia não. Não é de vez em quando, mas oração constante, confiante e disciplinada. Isso nós vamos ver aqui também, todos esses aspectos no decorrer da lição. E o texto, nosso estudo, as leituras diárias, nós encontramos em vários textos bíblicos durante a semana, e foi dado para esses textos bíblicos os seguintes títulos. A oração conduz ao fervor espiritual. Você quer fervor espiritual? Então, ore. Oração conduz ao fervor espiritual. A oração deve ser um hábito pessoal. Está ali em Mateus 6,6. A oração devocional, quer dizer, a oração como uma devoção, como uma prática, está ali em 1 Timóteo 2, 1-3. E a oração traz quietude e sossego, porque está provado por estudos, experiências, que a oração é boa até para pressão alta. Quem pratica a oração tem a pressão mais controlada. Olha que bênção! Se você quer ter a pressão controlada, ore, pratique a oração. A oração acompanhada de jejum, que é também uma orientação de Jesus, nós encontramos
É uma orientação do Novo Testamento, a oração e jejum. Isso aí faz parte da igreja cristã. O texto básico, nós vemos texto áureo, mas agora é o texto básico. Está em Filipenses 4, de 4 a 9. Diz assim, agora essa sim, é a epístola de Paulo aos Filipenses, da cidade de Filipos, onde aquele carcereiro, em Atos capítulo 16, se converteu. Perseguiu o apóstolo Paulo, mas depois se converteu. Lá tinha a igreja de Filipos. Começou certamente com aquele carcereiro que se converteu ali. Regozijai-vos sempre no Senhor. É o verso 4, de 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos é alegria. Essa epístola é a epístola da alegria. É regozijo, né? Alegria. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Que palavra atual. Que palavra para os nossos dias. Como nós vemos a inquietude, a ansiedade das pessoas. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Oração e súplica, com ação de graças. Vamos falar nisso aqui lá na frente. Eu não vou adiantar agora, porque lá na frente a gente vai falar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E termina aqui no texto, o texto que nós estamos considerando, o verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que o apóstolo Paulo, tinha condições de falar isso, mas como é importante, seria importante que a gente também pudesse falar para os nossos discípulos estas coisas. O que aprendestes, recebestes, ouviste e vistes em mim, isso fazei. Será que a gente tem coragem de falar uma coisa dessa para os nossos discípulos? Introdução do assunto de hoje. A oração é um meio que Deus utiliza para desenvolver a comunhão do crente com Ele. Antes de prosseguirmos aqui, existe uma reflexão aqui do Stanley Jones. Esse era um grande homem de Deus que já está na glória, Escreveu muitos livros, eu tenho vários dele. Não sei se tem vários, mas tem algum e li livros dele. Stanley Jones disse: a oração não é conduzir Deus à minha vontade, mas é o alinhamento da minha vontade a Ele. Portanto, prezados irmãos, a oração é um meio que Deus utiliza para desenvolver a comunhão do crente com Ele. Ou seja, é na comunhão que nós temos, na oração que nós temos comunhão com Deus. Temos que desenvolver essa comunhão, orando. Desperdiçar a oportunidade de falar com Deus e ouvi-lo quando estamos em oração é um atestado de enfermidade espiritual cujo tratamento requer urgência. Na minha experiência de pregador, de pastor, de 40 anos, vou fazer agora 5 de dezembro, eu vou fazer 40 anos de ordenado ao ministério. Nesses 40 anos de ministério, de ordenação pastoral, a gente vai
acumulando experiências. E uma dessas experiências é a seguinte: quando o crente está com a vida desregulada, né? Está aí com a vida desregulada, ele começa a orar menos. Por quê? Porque ele não tem coragem de enfrentar Deus, ou seja, de chegar-se a Deus. Mas é uma coisa que não deveria ser, porque ele pode sim, e Deus não despreza quem quer que seja. Pode ser a condição, a situação que você tiver, mas se você for a Deus, ele vai te receber. Por que não? Agora, o primeiro ponto do nosso estudo é reconhecendo o valor da oração. Então, vamos seguir aqui um pouco nesse assunto, reconhecendo o valor da oração. A oração estreita comunhão com Deus. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. Através da oração, nós vamos nos familiarizando. Deus vai fazendo parte da nossa vida, vai fazendo parte do nosso relacionamento. A gente tem relacionamento com as pessoas, com a família, mas na oração a gente introduz Deus também nesse relacionamento. Deus passa a fazer parte desse relacionamento. Diz aqui, texto, que nós acabamos de ler: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Então, o Senhor já é onisciente, Ele sabe de tudo, das nossas necessidades, mas Jesus ensinou assim, e também aqui no caso o apóstolo Paulo está ensinando, que nós devemos falar com Deus. Sim, devemos falar com Deus, contar para Deus. Deus já sabe, mas parece que Deus quer ouvir a gente também. Deus quer ouvir a nossa expressão. O que é que nós sentimos? Como que nós estamos? O que nós queremos? Parece que Deus quer ouvir isso. A oração com ação de graças, que é um assunto muito importante, porque muitas vezes nós oramos para pedir, né? Gostamos de orar sempre. Existe essa questão de a gente estar orando muito, ora-se muito, pedindo. Mas e agradecer? E agradecendo? Quando que a gente vai agradecer? Então, não é só pedir, mas ações de graça. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. Bom, isso aí nós já vimos, é o ponto primeiro desse assunto aqui, nós já estamos no segundo, Estamos no segundo. A oração com ações de graça. A ação de graças é uma forma de celebrarmos a bondade divina que expressa gratidão. Nós podemos ler isso no Salmo 69, 30. Então, a ação de graça é uma forma de celebrarmos a bondade divina e expressar gratidão. Quando nós estamos dando graças a Deus, nós estamos celebrando a sua bondade. E o terceiro ponto aqui, nesse o subitem, de reconhecendo o valor da oração, estamos no terceiro subitem. Terceiro item, Jesus destaca o valor da oração. Jesus destaca o valor da oração. O assunto que nós estamos ministrando, estudando, é sobre a importância da oração na vida cristã, na vida do crente. Jesus destaca o valor da oração. O valor da oração está em sua prática constante como elemento vital, imprescindível à nossa vida espiritual. É uma prática constante, deve ser uma prática constante, imprescindível na vida espiritual. Lembremos-nos de que a oração no espírito
é parte da armadura de Deus para o cristão na sua luta contra o diabo, conforme está em Efésios 6, 12 e 18. O crente deve estar consciente da proximidade de um Deus que é pessoal e almeja se comunicar com seus filhos. Isso aqui eu achei muito importante quando estudava essa lição. Esse Deus pessoal que quer se comunicar com seus filhos. Nas religiões, os deuses estão longe. Os deuses estão longe. Estão lá nas alturas. Os deuses não se importam com os homens, porque eles estão nas alturas, ou eles são inatingíveis, vamos dizer assim. Mas, no nosso caso, do Deus cristão, do Deus do Evangelho, ele é um ser pessoal, ou seja, ele é uma pessoa como nós também somos pessoa. E aí a gente poderia entrar no significado de pessoa, né? Pessoa tem vontade própria, pessoa tem vontade própria, tem decisão, ela sabe, tem consciência própria, consciência de si mesma. Enfim, não vou entrar aqui para descrever o que é uma pessoa no sentido teológico, mas Deus pessoal é esse. Deus que ele é uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é uma força cósmica. Não, o Deus pessoal é um Deus como uma pessoa que quer manter um relacionamento com outra pessoa, que somos nós. A véspera da sua morte, do Calvário, Jesus confortou e revigorou seus discípulos com a promessa de que suas orações seriam respondidas e direcionadas ao Pai em seu nome. Isso aqui é uma coisa também que eu quero destacar. Muitas vezes as pessoas oram em nome da Trindade. Não tem mal nenhum, nem vamos dizer assim, é errado orar em nome da Trindade. Não, vamos dizer assim, errado. Mas o que Jesus ensina é que nós devemos orar ao Pai em seu nome. Orar em seu nome. E nós devemos fazer assim, devemos cumprir aquilo que Jesus ensinou. E os seus discípulos, ao verem que Jesus levava uma vida de oração, eles também desejaram seguir o exemplo de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Aí é aquele momento que Jesus passa a ensinar a oração que é chamada a oração do Pai Nosso. Mas na realidade é a oração dominical, ou seja, a oração do Senhor. Dominus, em latim, é Senhor. A oração dominical significa a oração do Senhor. Não é de domingo, não. É a oração do Senhor, que o Senhor ensinou. Agora, passando para outro assunto, outro item, né, do nosso estudo, o item segundo, a oração do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na oração do crente. A ação do Espírito Santo na oração do crente. Qual é a função do Espírito Santo na oração do crente? Será que ele tem alguma ação? Claro. O Espírito Santo é intercessor. O Filho de Deus nunca está sozinho quando ora. Nunca. Há alguém nomeado pelo Senhor para ajudá-lo. O Espírito Santo. Jesus falou isso em João 14,16. Dos nomes do Espírito Santo é ajudador. Ajudador. Lá Jesus falou o Paráclito, que tem várias traduções, mas dentre elas uma é ajudador. A maior segurança que o crente possui é saber que a sua oração é orientada na dependência do Santo Espírito. O Divino Consolador nos ajuda a orar. Interessante. O Divino Consolador nos ajuda a orar. A gente ora bem quando a gente ora com o Espírito Santo. Sob a direção do Espírito Santo.
O Espírito Santo nos socorre na oração, agora dando prosseguimentos que eu acabei de falar, né? O que eu acabei de falar é isso aqui. O Espírito Santo nos socorre na oração. Porque a gente não sabe como pedir, como diz aqui o texto de Paulo, em Romanos 8. Nós não sabemos como pedir, nem o que pedir. Então o Espírito Santo é esse que nos ajuda em todo momento, até na oração. Nos ensina até a orar. Ele junta-se a nós em nossas intercessões a fim de moldar a oração que não pode ser compreendida pelo entendimento humano. Não, oração não pode ser compreendida pelo entendimento humano. Falar com Deus é muito sublime. E dessa maneira, é dessa maneira que Jesus Cristo intercede por nós no céu. Romanos 8,34 fala isso. Mas lá nós temos um intercessor no céu. Mas aqui na terra, quem é o intercessor nosso aqui na terra? O Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede ao Senhor pelos salvos. Romanos 8,27. Então, prezados irmãos, nós estamos lendo os textos porque o tempo não permite a gente fazer muitas leituras, né? E de forma que nós estamos só citando os textos. Mas esses textos falam disso. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita no crente. Está aí o motivo de o Espírito Santo trabalhar e nos ensinar a orar, porque ele habita em nós. O Espírito Santo habita no crente. Ser habitação do Espírito significa que Deus está presente na vida do cristão, mantendo uma relação pessoal com ele. Isso é importante, né, irmãos? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E sabemos que é assim. Nós somos o templo do seu Espírito Santo, que 1 Coríntios 6,19 o apóstolo Paulo diz isso. Vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito Santo geme pelo crente com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Romanos 8, 26, 27. Então o Espírito Santo habita no crente e ajuda o crente e ora com o crente, intercede com o crente. Então o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, se aquele que diz Jesus Senhor, só pode ser pelo Espírito Santo. Quem não fala isso, que Jesus é o Senhor, não tem o Espírito Santo. Mas quem diz que Jesus é o seu Senhor, ou seja, que é um crente, que é convertido, que é salvo, tem que ter o Espírito Santo. Não pode ser diferente. A pessoa não pode ser salva sem o Espírito Santo. Porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é assim. O Espírito Santo habitando no crente vai ser uma bênção. E a vida dele vai ser uma bênção. Tem que ser uma bênção, né? Porque ele tem o Espírito de Deus nele. Agora você imagina, se tem o Espírito Santo morando em você, você tem que ser uma bênção, irmão. Eu tenho que ser uma bênção. Agora, passando para o terceiro assunto, como deve o crente chegar-se a Deus em oração? Como deve o crente chegar-se a Deus em oração? Primeira coisa, reverentemente. É necessário o crente dirigir-se a Deus de modo respeitoso, agraciado, confiante e obediente. Só Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Ele é único, eterno, supremo, majestoso, todo-poderoso, santo, justo, amoroso. Nós temos presenciado como existe um cristianismo hoje diferente daquele de 60 anos atrás que eu conheci, de mais de 60. Bom, você vai dizer assim, pastor, mas isso tem que ser, é óbvio. Não. O cristianismo não pode ser diferente
do primeiro século até hoje. Tem que ser o mesmo. As práticas da sociedade, a cultura, né? Naquele tempo as pessoas, os homens usavam vestidos. Era um vestido diferente dos vestidos das mulheres. Uma túnica, mas usava. Então hoje não é mais. Então são coisas assim, que é a cultura, né, que muda. Mas existe coisa que não pode mudar, que nós chamamos de princípios. Princípios bíblicos não mudam. Que princípio que eu estou querendo falar? Do espírito, do respeito e da reverência pelo Criador, pelo Senhor do universo, pelo Rei do universo, pelo Deus onipotente. Ele merece reverência. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo hoje as músicas modernas e até traduções, quem sabe, eu acho que nem tanto tradução, mas não estou me lembrando aqui de alguma tradução bíblica, mas pelo menos as músicas gostam de chamar Deus de você. Jesus de você, Deus de você. Olha, isso não é certo, porque nós temos um tratamento no português de respeito para o presidente da República, Sua Excelência. Governador, Sua Excelência. Autoridades, Sua Excelência. Por que para Deus é você? Porque ele é igual um pai, um paizinho. Sim, mas isso aí não muda a posição de excelência de Deus. Por quê? Porque o Novo Testamento, a Bíblia, tanto hebraico mas principalmente o Novo Testamento, usa o tu, porque o tu é formal no português. E lá no grego também está em tu. Lá no grego está na segunda pessoa singular. Está lá no tu. Porque tu é a maneira formal do português. Tu ou vós, né? É a maneira formal. Então, quando nos relacionamos com Deus, nós falamos tu, porque vós é mais de uma pessoa. Os católicos usam vós porque eles consideram a trindade. Mas nós usamos tu mesmo, como está na Bíblia. Como está na Bíblia? A Bíblia chama de tu. Jesus é tu és. Deus é tu és. Não é você, não. Não é você. Porque no português existe a maneira formal e a maneira informal. Nós devemos dirigir a Deus na maneira formal. É tu és, Senhor. Não é você é. Não. É tu és, Senhor. Então a primeira coisa, né, que nós devemos, o crente deve chegar a Deus em oração reverentemente, chamando Deus de tu, Senhor, majestade. E outra maneira é honestamente. Como é esse honestamente? Nós devemos reconhecer que somos pecadores e diante de Deus nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, como eu falei. Por que a pessoa vai distanciar-se de Deus da oração, de falar com Deus, de ler a Bíblia quando está com a vida irregular? Ele ora menos e lê a Bíblia menos. Isso aí é uma maneira de defesa, né? Um mecanismo de defesa, porque ele não quer, ele sabe que a Bíblia e Deus condena aquelas coisas que ele está fazendo. Então ele não quer ler a Bíblia nem quer orar. Não, devia continuar do mesmo jeito, para superar, inclusive orar pedindo para Deus ajudá-lo. Ler a Bíblia pedindo para Deus ajudar a sair dessa situação e mudar a sua vida. E viver de uma outra maneira. Então, honestamente, chegar diante de Deus honestamente. Quanto o crente convite pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, arrependido, confessa seus pecados e erros, faltas e fraquezas, os impedimentos são removidos para Deus agir em seu favor. E ele torna-se alvo das misericórdias divinas. Então, chegar diante de Deus honestamente e confiantemente. Todo crente necessita, é o que está lá no
texto, né, áureo, que é: todo crente necessita aproximar-se com fé do altar da oração e crer que Deus é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador dos que o buscam. Ali no texto que nós lemos, fala confiadamente também. Todo crente necessita aproximar-se com fé do altar da oração. Orar com fé consiste em apresentar suas necessidades ao Pai Celestial e descansar em suas promessas. Orar com fé significa isso: orar e confiar e descansar e esperar que vai se cumprir aquilo que ele está pedindo a Deus, sem desconsiderar que Deus é soberano. Deus é soberano, tem a sua vontade. Jesus, eu já falei sobre isso, né? Mas volto aqui a referir. Se pedir, Jesus falou: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14:14. Nós devemos pedir com fé que Jesus disse essas palavras. Essas palavras, eu o farei. Devemos sempre confiar na fidelidade de Jesus. Que ele era o que ele falava que era. Ele fazia o que ele falava que faria. Então, conta-se que um pregador na África, dos grandes missionários, estava pregando num lugar e iria, à noite tinha que estar em outra tribo. E aí alguém falou para ele assim: missionário, o senhor não deveria ir porque já está tarde da noite, então, e há perigo na estrada. Pode ter aí salteadores que vão atacar o senhor. E é muito comum isso aí. O senhor não devia ir, não deveria ir. Mas o missionário disse: quem me mandou ir, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele é poderoso e ele cumpre o que ele falou. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, é o que fecha lá aqueles versículos que ele citou, o missionário. E aí, ele foi. Que ele diz: quem me mandou ir, ele é poderoso e ele cumpre a sua palavra. E foi. E chegou bem, e não teve nada, não aconteceu nada com ele. Então, isso que é confiantemente. Pois bem, meus irmãos, aqui é a lição de hoje. A importância da oração na vida cristã, na vida do crente. Ora, já sabemos que é muito importante, mas nós vimos aqui essa reflexão, né, bem demorada sobre essa importância. Concluindo, a gratidão, a segurança, a firmeza, a sabedoria e a confiança do crente aumentam à medida que este estabelece uma vida de constante oração. Qualquer aspecto ou expressão da vida cristã que não passe pelo altar da oração requer providência do crente. Tudo na vida do crente deve estar sob o controle e providência de Deus. Cheguemos então com confiança ao trono da graça. A maneira de se chegar no trono da graça, conforme Hebreus 4,16, é com confiança. Agora, para encerrar, respondendo as perguntas, né? Damos sempre essa ajudinha aqui para os irmãos que têm a lição na mão aí e vão responder as perguntas. Como o crente estabelece e desenvolve um relacionamento profundo com Deus? Pela oração. O que é a ação de graças? O que é a ação de graça? Os Estados Unidos têm um feriado de ações de graça que é mais importante do que o Natal para eles lá. Eles fazem a maior festa no dia de ações de graça. E o que é isso? É uma forma de celebrarmos a bondade divina. O que é uma ação de graça? É uma forma de celebrarmos a bondade
divina. Quem auxilia o crente na oração ou nas orações? Claro, o Espírito Santo. O que sufoca o orgulho? A reverência. Porque no orgulho, a pessoa que é reverente, ela vai rebaixar. Ela tem que se rebaixar. Ela tem que se diminuir no seu orgulho. Então, a reverência diante de Deus, aquilo que eu falei bastante sobre isso, né? Você tem passado pelo altar da oração? Aí fiquei com cada um de vocês, cada um de nós, respondemos sim ou não. Se ainda não, vamos procurar buscar o altar da oração. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua atenção, mas antes eu quero orar. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de ministrar essa lição. Não foi fácil para mim, não. Não foi fácil para mim, porque falar sobre a oração, a importância da oração, não é fácil, mas o Espírito Santo me ajudou. Se ficou alguma coisa por completar, eu peço que esse mesmo Espírito complete nos corações dos irmãos e dos ouvintes e de todos aqueles que ouvirem e verem esta live. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Muito obrigado.